Olá, você que está aí se preparando para o vestibular tradicional da UPE, vamos revisar um assunto que é de suma importância, gêneros e tipos textuais. O que é o gênero textual, Carla? Como é que eu vou determinar lá na prova? Como é que eu vou marcar a proposição correta em relação ao gênero? O que é que determina o gênero textual? Sua função social. Para que ele serve? Uma outra coisa que você não pode esquecer, a superestrutura do gênero é uma estrutura que se repete todo o gênero textual. Por exemplo, todo artigo de opinião vai ser organizado em parágrafos, no formato da prosa, tá? Quando você pega, por exemplo, o que é um gênero, tá? Como é que eu vou determinar? Leio a prova, leio o texto e primeira perguntinha que eu faço, para que ele serve? Por que esse texto foi escrito? Depois, eu vou analisar as sequências tipológicas que aparecem dentro desse texto. Eu tenho uma sequência narrativa, eu tenho uma sequência argumentativa, eu tenho uma sequência expositiva, eu tenho uma sequência descritiva, injuntiva. Então, a partir do gênero textual, eu vou determinar as sequências, que são perguntas tanto do gênero, quanto a sequência tipológica, quanto a ideia central do texto, perguntas recorrentes na prova do vestibular da UPE tradicional. Então, você tem que ter muito cuidado com isso. Qual é a ideia central em torno da qual o texto se organiza? Veja, se é um artigo de opinião, lógico, vai ser a defesa da opinião do autor em relação ao tema proposto. Se é um editorial, também é defesa de opinião. Se é uma crônica, aí você vai ter que verificar se é uma crônica argumentativa, uma crônica expositiva. Primeira coisa, pegou a prova, lê o texto com cuidado. Selecione aquelas palavras que você não tem tanta segurança e tenta inferir o sentido delas a partir do contexto. Depois, com a primeira pergunta, por que esse texto foi escrito? Determinou o gênero. A partir do gênero textual, aí eu vou determinar o quê? As sequências tipológicas. E vou para as proposições e vou para as alternativas já com segurança, porque você já antecipou essas respostas e de forma segura. Então, vamos lá. O que não pode esquecer? Ler o texto todo com calma para compreender. A prova, geralmente, a primeira questão é assinale a alternativa que traduz a ideia núcleo do texto. A ideia núcleo não vai estar no primeiro parágrafo, ela vai estar do início ao final do texto. Então, a ideia núcleo é aquela que vai perpassar todos os parágrafos, que é também chamada de tópico global. Uma outra questão que é comum na prova do vestibular tradicional, tá? Que é a questão, qual é o gênero textual do texto em análise? Qual é a sequência tipológica? Leia a prova com muito cuidado, depois grife aquilo que é mais relevante, vá para as proposições e vai ser um 10 na prova de língua portuguesa. Tchau, tchau, até a próxima.